De volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia com a gente, pela rádio ou pela televisão. Primeiro turno das eleições municipais aconteceu no último dia 2 em todo o Brasil. E os grandes campeões foram os votos inválidos ou as ausências. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, a soma de votos nulos, brancos ou as abstenções superou o primeiro ou o segundo candidato na disputa para prefeito em 22 capitais. Mais de 25 milhões de eleitores, ou seja, 17,58%, não compareceram às urnas para votar em todo o território nacional. Foi uma surpresa. Nossa, para é impressionante todo mundo, né? esse número, né? Porque você para pensar, o Distrito Federal não tem as eleições municipais, obviamente, porque é um distrito só tem de 4 em 4 anos para governador. Então, quer dizer, dos 26 estados que têm as suas capitais, só 4 o primeiro candidato conseguiu um número maior de votos do que abstenções. Então, abstenções e nulos e brancos também, né? Então, assim, é muito grande, porque mostra que a galera, assim, tá desacreditada. Em contrapartida, teve gente que postou nas redes sociais com muito orgulho, né, o seu exercício de cidadania, votando lá, colocando... Não, tá falando de mim, que eu coloquei no Instagram. Não, mas eu achei legal, eu falei, nossa, como o Leite é orgulhoso, assim, realmente lá e prestar o seu serviço. Como todos nós deveríamos ser, né? Nossa função como cidadão. Agora, o Leite falou desse número altíssimo, né? Quase todas as capitais. E a gente percebe, então, que não é um processo de uma região específica do Brasil, né? Isso está distribuído em todas as regiões e é um processo em diferentes cidades. A gente colocou os números das capitais, mas existem outras cidades onde esses números foram maiores também do que o primeiro ou segundo colocado. Os 17,5% de abstenção se referem ao Brasil como um todo, mas se você for pegar regionalmente, aí chega a 32%, por exemplo, no Rio de Janeiro, 30% de abstenção. Quer dizer, de cada 10 eleitores, 3 nem saíram de casa. 3,5 quase. Uma meia pessoa 3 e um pedacinho. Não foram. Agora, será que a gente pode dividir esse interesse pelo voto, esse interesse em exercer o direito pelo voto em eleições que têm uma abrangência nacional de uma abrangência municipal? Porque a gente teve votos nos prefeitos e nos vereadores dessa vez. Eu acho que a abstenção neste ano, está todo mundo falando sobre nós, 17,5%, mas não é tanto assim. Por exemplo, se comparado a 2014, que foi mais de 20% de abstenção para eleger deputado federal, senador, governador e presidente da República. Mas eu já acho que chega a ser assustador, porque a eleição municipal é aquela em que a pessoa conhece as pessoas que estão disputando. É diferente de votar para presidente. Eu nunca vi de perto o candidato à presidência, mas eu vejo de perto o vereador, porque ele mora ali na esquina. E se nesse contexto a pessoa não tem a confiança necessária para ir votar, imagina quando daqui 2 anos for para presidente, governador, para deputado federal e estadual e o Senado. Acho que vai ser ainda pior. É por isso que, inclusive, se toca muito nessa tecla. Esses dias na reunião de pauta do Jornal do Novo Tempo, o Hélio, inclusive, que sugeriu essa pauta, que tem a ver com a questão, muito importante, uma reforma política no país. Porque se percebe, quando você vai para esse momento de eleição, que as pessoas não acreditam mais no formato como as coisas estão sendo feitas hoje em dia. E tanto é que tem muita gente que não só se sente insatisfeita, como nem entende o processo. Por exemplo, tenho certeza que muitos ouvintes e telespectadores que estão acompanhando a gente votaram e não fazem a mínima ideia da questão que tem a ver com o tal do quociente partidário e quociente eleitoral para eleger vereador. Por exemplo, no Poder Legislativo, não é o vereador ou o deputado que consegue mais voto que entra lá. Tem a ver com toda uma conta que acontece. E dentro do processo de reforma partidária, passa também por um processo dentro da reforma eleitoral que buscaria fazer o tal do voto distrital, porque daí vai por distritos uma representatividade daquele que recebe o número maior de votos e tal, porque daí quem é mais votado é realmente quem vai e tal. E isso é só um detalhezinho dentro de um aspecto muito grande de reforma política que é necessária, né? A gente já discutiu várias vezes aqui, no Redação também, todos esses cargos e a função que cada cargo exerce
né, na governabilidade. Isso também é uma coisa que muita gente não tem consciência. Qual é o papel do vereador? Qual o papel do prefeito? Qual o papel de um deputado, de um senador e propriamente do presidente da República? Isso faz sentido, talvez, se as pessoas soubessem o papel e a importância que cada papel desse tem, talvez trouxesse uma vontade de eleger e tudo mais, mas talvez a falta de credibilidade seja tão grande, né? Como ele falou, se a pessoa não está escolhendo quem está ali na rua de trás, quem está muito próximo dele, será que ele vai ter ânimo de ir até as urnas para eleger alguém que vai estar muito mais distante fisicamente, né? E ele não pode eleger? Enfim, agora, a gente, nos últimos anos, tem uma intensificação desse processo da Operação Lava Jato e a corrupção que a gente vive no Brasil, ela foi muito fortemente descortinada no país. Então, eu fiquei até assim, impressionado com esse dado. Às vezes as coisas são muito confusas, porque a gente teve uma manifestação muito grande das pessoas que foram às ruas, né? Nos últimos tempos. Nesses últimos tempos. Então, dava a impressão de que as pessoas queriam mudança, que elas estavam realmente mais envolvidas com a política. Eu sei que isso, sair às ruas, não é conotação de engajamento, assim, talvez de entender a política de fato. Mas tinha-se esse movimento e a gente tinha essa impressão de que as pessoas, né, estavam mais acalorosas com isso. Agora a gente vai e se depara com esse número crescente de abstenção, parece até confuso. É porque é uma coisa que a gente já comentou algumas vezes aqui. Todas essas manifestações de rua, obviamente, não dá para falar que todo mundo que estava lá estava nesse espírito. Mas a grande maioria, você vê por várias reportagens que já saíram, a gente mesmo fez aqui no Novo Tempo, vídeos que rolam na internet, é um espírito muito de torcida de futebol que a gente tem no aspecto de análise política pela maioria da população brasileira atualmente. Então é um negócio assim, eu tenho raiva de tal pessoa, eu tenho tal, mas eu não estou disposto a conversar sobre as nuances da política, sobre a importância da política. Então é um negócio assim, eu não gosto de fulano de tal, eu odeio ele, por isso que eu vou para a rua para xingar essa pessoa. Mas eu não estou nem preocupado como é que vai ser o processo político do Brasil daqui para frente, etc. É um negócio bem de torcida, assim. É a minha torcida contra a sua e é isso que importa. Eu acho que na hora das eleições que isso fica claro. Ficou bem porque claro, né? Quando a eleição, você tem que sair da tua casa, você tem que pensar em quem você vai votar. E aí, às vezes, você fala, eu nem pesquisei quem eu vou votar. Tá chovendo hoje aqui, nem vou ficar aqui em casa. Depois eu vou pagar uma multa de R$3 mesmo, eu não vou nem justificar esse voto aqui. O que eu acho que acontece, pegando esse gancho das manifestações que a Suzane falou, eu acho que, de repente, além da questão da torcida, que é muito forte mesmo, a gente é o país do futebol, então a gente importa várias coisas daí, né? Mas eu acho que ela demonstra uma insatisfação. Então, as pessoas que se levantaram e foram, aquela história do Brasil acordou e tal, demonstram uma insatisfação com o processo político, com o processo econômico. Agora, não que essa insatisfação vá gerar engajamento, porque as pessoas elas colocam uma pequena confusão ali. Política envolve todos nós, seres humanos, que vivemos num país organizado pela política. Não quer dizer que, para que a política faça parte da minha vida, que eu tenha que ser político, ou que eu tenha que ser um assessor político. Não. Né? Agora, a política faz parte da minha vida enquanto cidadão. Então, qual é o meu papel, já que eu não me candidatei? Porque se eu tivesse me candidatado, o meu papel seria outro, né? Certo. Se eu tivesse sido eleito, o meu papel seria outro dentro do assunto político. Agora, enquanto cidadão, eu tenho meu papel. Eu tenho que exercer o voto, por exemplo. E não só isso, mas eu tenho que acompanhar o meu candidato eleito. Então, sobre esse acompanhar, rapidão, uma vez estava discutindo com um colega sobre isso, e é uma coisa que eu falo de mim mesma. Eu, por exemplo, nunca assisti a uma assembleia assim da minha cidade. Fui lá, parei o que eu estava fazendo, vou lá ver o que os caras estão falando. E se você for presenciar essas assembleias, você vai ver que tem uma quantidade assim de pessoas. Então, a gente realmente não faz a nossa parte de ir lá numa assembleia, por exemplo, que seria uma coisa entre tantas que a gente poderia fazer. Existem outras ferramentas. Para participar, para entender o que está acontecendo, quais são as leis que eles estão votando e, de uma maneira, interferir, né, para o bem. Mas a gente não faz. Mas eu ia dizer que o problema dessa questão toda, estou falando sobre acompanhar, sobre votar e tal, mas o problema é que a pessoa já não vota. Ou se foi votar,
foi votar para votar em nulo ou para votar em branco, porque demonstra insatisfação. Porque a pessoa se olha assim e fala, pega a lista de candidatos a prefeito, fala, esse é ruim, esse é ruim, esse é ruim, esse é ruim, esse é pior. Pega a lista de vereadores, nenhum. E aí a pessoa fala, eu vou votar em quem? E essa que é a situação caótica que a política no Brasil enfrenta e que aí motivou, por exemplo, o próprio presidente da República que estava na Argentina na segunda-feira, quando ele teve acesso aos dados, ao número alto de votos invalidados de alguma forma, ele falou, isso é um recado claro da sociedade para a classe política. O recado é o seguinte, vocês tratem de resolver essa situação, de mudar, porque a gente não tem mais escolha para a votação. A gente não tem mais em quem votar. A gente vai votando. A prioridade não é assim, quem vai poder fazer mais ou melhor por nós. A prioridade é quem será que é menos pior, quem será que vai dar menos prejuízo para a população. E aí volta aquilo que o Leite falou sobre a necessidade de uma reforma política, de uma reforma política, de uma reforma eleitoral também. Algumas coisas começaram, né? Por exemplo, neste ano não teve mais a campanha bancada, pelo menos não explicitamente, bancada por empresas. Mas você viu ainda, por exemplo, em São Paulo, o Dória, que foi o que venceu, ele teve um aporte financeiro muito grande de pessoas físicas, mas de pessoas físicas que representam entidades do setor comercial, dona das casas Magazine Luiza. A história desse cara daria um case, né? Daria. Então, e a legislação permite que a pessoa física doe até um determinado percentual da renda anual dela. Mas um dono de uma Odebrecht da vida, ele pode doar muito como pessoa física. Então, algumas coisas precisam ainda ser ajustadas, embora isso já seja um grande ganho, porque o que a gente vê de processo de corrupção, que é o que mais incomoda o brasileiro, parte disso aí. É a construtora X, a construtora Y, elas doam para todos os candidatos. O que ganhar depois tem uma dívida a ser acertada com essa construtora. Ninguém dá esse dinheiro... Não é de bondade. Engajamento político. Eu acho bonito. O Hélio tocou no exemplo desse camarada aí, que realmente foi uma história, tipo, o cara entrou perdendo praticamente e acabou vencendo em primeiro turno. Me parece que quem entra com um discurso, assim, diferenciado, mesmo com o descrédito que a gente está passando, ele se apresentava como, eu não sou político, sou um empresário. É como o Donald Trump está se apresentando nos Estados Unidos como porque as pessoas estão cansadas daquele discurso de sempre. Agora, olha, quando eu estava falando aqui, eu fiz um gancho das manifestações e fui até o nosso papel enquanto cidadão, porque política faz parte da nossa vida. Agora, quando eu falei que as pessoas têm que irem para as urnas e votarem e tudo mais, eu não estou dizendo para ninguém aqui que tem que votar em branco ou votar em nulo, mas realmente, o que aconteceu nessas eleições não deixa de ser um recado muito importante, como o Hélio destacou e o presidente da República destacou, né? Porque assim, você não sabe em quem você vai votar. O que você vai fazer? Eu vou lá e vou votar em quem me deu R$50? A pessoa, você vota, o voto ele é uma análise simples dele, é assim, você vota em alguém que te representa. Então, muita gente deixa de votar, ou vota em branco ou nulo, porque ela não se sente representada por alguém. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, lógico que tem vários pontos que podem ser colocados aqui, contrários a essa situação, mas foi falado aqui, né? A gente tem tido manifestações ao longo dos últimos tempos e um dos grupos que estava liderando boa parte dessas manifestações é o MBL, né? O Movimento Brasil Livre. E nessas eleições, eles colocaram vários representantes deles em diferentes lugares para concorrer a vereador, prefeito, e vários deles ganharam. Teve um prefeito em Minas Gerais e 7 vereadores em outros locais. E eu lembro que em alguns momentos que a gente discutiu, não só aqui no Redação, mas em outros programas, e eu vi em outras emissoras também falando sobre os movimentos de rua, muita gente falava assim, o pessoal vai para a rua, mas o que é que isso vai trazer de real, né? O pessoal vai se envolver mesmo para resolver os problemas e tal? Querendo ou não, o que a gente teve nessas eleições em relação especificamente, pegando o caso do Movimento Brasil Livre aqui, o MBL, alguns deles que estavam ali falaram assim, bom, vamos tentar
entrar no meio do sistema para tentar mudar algo ali dentro. Se eles vão fazer isso mesmo, se é promessa vazia ou não, aí vai de cada um. Eles, inclusive, mudaram o discurso, né? o discurso. Porque eles falaram que não queriam. Eles estavam até, 2 deles estavam na estreia da Identidade Geral. A gente discutiu esse assunto porque estava em alta a história das manifestações e eles disseram: nós não vamos entrar na política. O que a gente quer é acompanhar, fiscalizar esse movimento. Mudaram de discurso. Na Espanha, quando teve movimentos de rua, tal, por conta da crise financeira que a Europa passou, dos movimentos de rua surgiu um partido político que tem crescido muito nos últimos tempos, lá, que é o Podemos. E eles têm ganhado espaço. Lógico, não dá nem para comparar porque os movimentos são diferentes, a situação é diferente. Lá, acho que o movimento é muito maior do que aconteceu aqui, em termos de representação, mas é parte da resposta das questões das ruas indo para as urnas. Né? Fato é que eu acho que quem entrar agora, principalmente quando a gente for voltar para presidente com um discurso diferente, apesar desse descrédito, eu acho que tem muita chance de ser assim Eu sei que a gente não tem um salvador, a gente já discutiu isso aqui no Redação, mas quem entrar com um discurso diferente tem muita chance de ganhar, assim, disparadamente. Olha, né? e eu vou dizer para você, infelizmente, porque assim, a gente tem que mudar a mentalidade do salvador da pátria, porque ele não existe do ponto de vista político. E principalmente mudar a mentalidade que um discurso vai fazer que eu escolha em quem eu vou votar. Porque existe toda uma análise, existe todo um histórico, existe todo um plano de governo que precisa ser analisado, né? Porque geralmente as pessoas focam muito no poder executivo, é o presidente, é o governador, é o prefeito. Mas qual é a maior quantidade de políticos? Elas estão onde? Onde é que eles estão? Estão no legislativo, são os deputados, são os vereadores. E nenhuma ação do presidente é realizável. Por ele mesmo. Exatamente, se não tiver o Congresso. Não, no caso da prefeitura, né? o prefeito não faz, se os vereadores não aprovarem, o governador não faz, se os deputados lá na Assembleia Legislativa não aprovarem, não estiverem juntos. Então, é muito profundo isso, mas por isso que precisa ter uma remodelação completa. Mas é o que acontece, né? Eu sei que vocês estão certos, mas é o que acontece. Gente, vamos para o intervalo? Vamos. Logo depois, a gente conversa sobre a vida na terceira idade e quais são os principais direitos dos idosos. Redação Novo Tempo volta em instantes.